no último vídeo, o barulho dessa cadeira ficou me irritando. Então eu vou tentar me manter o mais parado possível em cima dela. Mas, oi, aqui, aqui é a Mika. E hoje a gente vai falar sobre o final de The Amazing Digital Circus. Esse é um daqueles vídeos filler onde ele não tem roteiro e eu só tô falando pro microfone. Eventualmente eu vou juntar isso em um ensaio legal, porém dessa vez eu tenho um pouquinho mais de estrutura. Porque, essencialmente, o final da Amazing Digital Circus saiu recentemente e tá sendo extremamente divisível, com muitas pessoas odiando profundamente aquele último episódio e muitas pessoas amando o último episódio e algumas pessoas, como eu, achando legal, achando divertidinho, mas com problemas. E já dando spoiler, porque o meu intuito não é te prender aqui pelo 30, 20 minutos que eu estiver falando aqui, eu achei legalzinho. Tem alguns problemas que eu vou conversar com eles durante esse vídeo, eu vou falar sobre eles durante esse vídeo, mas no geral é legalzinho, bem escrito, tem ótimos momentos e tem seus não momentos também, tem coisas que eu sei realmente muito ruins, mas no geral, ao todo é uma série bem escrita e o que eu estava esperando dela, ela realmente entregou, que é escrita de personagem. Agora, o resto realmente, se você quiser ver a minha opinião com detalhes, você pode continuar vendo esse vídeo. Antes da gente começar, eu tenho que falar um pouquinho sobre como a minha experiência com The Amazing Digital Circus e a série como um todo, então provavelmente aqui vai ser uma review geral, não só do último episódio, por mais do foco ser no último episódio. Eu acompanho a história desde o primeiro episódio. Desde o primeiro episódio, quando ele saiu, eu falei, interesting, e assisti pra ver. Eu vi antes sequer de ir pra Netflix, antes de sequer ser dublado, eu já assisti o piloto quando saiu, e eu achei o piloto extremamente divertido. Eu achei o piloto muito bem animado, muito bom, e eu assisti a série conforme foi saindo, e fui me apaixonando por aqueles personagens. Eu não vou falar que eu fiquei extremamente fã. Não virou o meu desenho favorito, não virou o meu desenho indie favorito, mas eu acompanhei e eu gostei bastante. Eu posso não ser a pessoa, mas ai meu Deus, como eu sou obcecado por isso. Sendo bem sincero com vocês, eu prefiro ver a merda do Helluva Boys do que o The Amazing Digital Circus, mas eu gostei bastante de The Amazing Digital Circus. No geral, eu achei uma série legal. Eu tenho algumas questões de como The Amazing Digital Circus é escrito desde o início da série. O meu episódio favorito é o terceiro, porque tem o que tem de melhor na série. E o que tem de melhor em The Amazing Digital Circus? A escrita de personagens. Não é uma série de mistério. E o piloto mente pra você. O piloto do The Amazing Digital Circus vende a série como se ela fosse Gravity Falls. E isso não é tamanha verdade no final. A série não é em volta de mistério. Ela tem mistérios, porque toda história tem um pouquinho de mistério, mas o foco principal da história não são necessariamente os mistérios, e sim o desenvolvimento dos personagens. No caso, a série é um grande estudo de personagem do Jax, e esse também é a pior coisa da série, porque os personagens são muito bem feitos, são muito bem escritos, mas o Jax rouba a cena. E eu até entendo um pouco os fãs que brigaram com a Ghostworks quando ela falou que a série tinha dois protagonistas, o Jax e a Pomni, mas porque os personagens que ela faz são muito bons e a interação deles entre eles é muito bom. O foco principal da série tá nos personagens. Então, quando ela admite que o Jax é o protagonista tanto quanto a Pomni, você já chega assim e fala, tá, então os personagens vão ficar secundários e a gente vai focar no Jax. Muitas vezes o Jax acaba roubando a cena quando ele não deveria. Quando eventualmente a história se torna sobre ele, depois ali do episódio 5, depois ali do episódio 5, a história já começa a dar muitos problemas. Porque até o episódio 5, o episódio 1, 2, 3, 4, a gente vai focando em personagens específicos do The Amazing Digital Circus, do circo. No primeiro episódio é a introdução. No segundo episódio, a gente nos apresentado o Gamigu, mais um episódio focado na Pomni. No terceiro episódio, que é o meu favorito, você tem toda a história do Kringer, a backstory do Kringer. Eu vou falar os nomes em inglês, tá? Eu assisti tudo em inglês. Você tem toda a história do Kringer, exatamente como que
ele falando, você tem aquele momento muito tocante dele e da Pomni conversando. Essencialmente é o ápice da série, porque tem tudo que a série tem de bom. Você tem piadas divertidas, piadas metas, momentos interessantes e uma escrita de personagem sólido. Depois, no quarto episódio, eu diria que o quarto e o quinto episódio é o último da leva muito, muito, muito boa de The Amazing Digital Circus. A partir do quinto episódio você tem uma mudança de direção. No 6, o Jax... Jax? A partir do Everyone Got Guns, o Jax toma, essencialmente, ele se torna um dos protagonistas, como a Guzi Works falou, e ele tira muito do que deixa os outros personagens tão interessantes. Outra coisa também, que na minha opinião também leva por tanto que o final é morno, é porque a escrita da Guzi é muito realista. Os personagens realistas, o jeito que ela escreve é realista. Você tem personagens que são uma bagunça, que são contraditórios. São personagens que ela provavelmente está pulsando de amigos e situações pessoais que a própria Guzi se encontrou. Então, principalmente o Jax, que é muito a própria Guzi, é muito a própria autora, muito a própria roteirista e diretora ali naquele personagem. Então, quando você tem isso, ela usando de bases reais, você tem personagens que entram em contradições, personagens falhos, personagens que são sim muito bons, e de novo, a melhor escrita o que The Amazing Digital Circus mais faz bem é a escrita de personagens, só que é uma escrita realista. Você não tem grandes momentos de drama. Eu, como fã de Yakuza, não é a Guzi que vai te dar uma luta como Niseki e Kiryu. Não é a Guzi que vai fazer isso. A escrita dela é realista. As pessoas conversam, as pessoas brigam e a briga é realista. Não é gente chorando e gritando. E você sente quando tá pulsando o drama da cena. A história é meio que sem clímax. Então, quando você tem uma revelação de um mistério, não é tipo, ai meu Deus, pam, 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 a ponto do episódio 7, se eu não me engano, é o episódio 7, que é o episódio que eles vão com o Abel de mentira, né? A ponto do episódio 7 tá essencialmente brincando com as expectativas dos fãs. Ali você tem uma grande ganso com mistérios, e aí essencialmente a já tá falando que o tanto que isso é uma narrativa, porque o Crane, ele é um cara que ele só sabe das narrativas, ele só sabe de dados, ele só sabe da narrativa no básico. Eles querem uma saída, eles querem uma história de mistério, eu vou entregar mistério pra eles. Então ele faz a CIA é a empresa que tá pegando e sequestrando. Só que como a escrita da Guzi é realista, ela brinca com isso. Você tem um dos pequenos clímax que ela coloca, que é o Jax pegando o protagonismo e prendendo todo mundo no circo. E aí vai pro episódio 8, e aí a gente vai pro episódio 9. A gente tem uma escrita de personagens muito boa, mas odeio que dizer. O maior erro do Amazing Digital Circus foi terminar em 9 episódios. Pelo menos 12. Fechar igual um anime. Tem um motivo que anime escolhe geralmente 12 episódios pra contar a sua história. Aqueles animes de uma temporada só. O final é ruçado. Chega a níveis de ruçado a parecer a segunda temporada de Arcane. Episódio 9 começa a jogar conceitos pra você. No último episódio, conceitos completamente novos que poderiam ser explorados, que deveriam ser explorados e não são explorados. E o porquê? Porque é o último episódio da série. Mesmo que esse episódio tenha 58 minutos, a série essencialmente foi cortada na metade. E muito disso é um pouquinho... é um dos motivos, né? Eu vou falar um pouquinho, eu não vou cortar essa parte, porque é um pouco culpa da Guzi e é um pouco questão da fanbase. A fanbase fez a Guzi, fez a autora, fez a diretora querer sair do projeto, ficar de saco cheio da própria história. Então, o que estava programado para ter mais de uma temporada, pelo que eu saiba, eu posso estar falando mentirinhas aqui para vocês, mas pelo que estava programado seria sim a história mais longa, mas conforme a autora foi
interagindo demais no Twitter e no Tumblr, começou a dar problemas, o pessoal começou a ficar chato, começaram a atacar ela, e um pouco disso é culpa um pouco do autor. Não tô culpando ela, a fanbase é chata mesmo, mas tem quando você tá fazendo uma certa obra, você realmente tem que, enquanto você tá produzindo ela, se distanciar do público. Você conversa com as críticas, você vê as críticas, mas você não interage com o público. Eventualmente, quando eu falar com mais detalhes do episódio 9 sobre uma questão específica, que eu acho que, principalmente com o vídeo passado, nossa, que é a coisa que mais me irrita nesse episódio 9, a Gyuzi, ela interagia, ela mexia, fazia fanarts da própria história dela, interagia como se fosse uma fã da história que ela tava fazendo. E por conta disso, ela se abriu pra coisas que, assim, sendo bem sincero com vocês, não era pra abrir. É o mesmo erro que o Gege Akutami fez. Acontece, eventualmente acontece. Ninguém sabe como escrever uma história, ninguém sabe o que a Gyuzi sentiu. E todos nós deveríamos perdoar ela. Mas o fato é, você consegue sentir nesse episódio 9 que ela só falou, não, eu vou acabar. O maior problema do episódio 9 não é que ele termine em aberto. Ouvi algumas pessoas reclamando disso e não, eu não tenho problema nenhum com ele terminar em aberto. Finais abertos podem ser muito bons para uma história. E existem histórias onde o final aberto só torna ela melhor. Você quer um melhor exemplo de um bom final aberto? Final Fantasy VII. O final de Final Fantasy VII termina com um final aberto, onde você não sabe exatamente o que aconteceu com aqueles personagens, se todos eles morreram, se todo mundo conseguiu sobreviver, o que aconteceu após eles vencerem o Sephiroth e a Unova, você não sabe. E é um final aberto, é um final que deixa você pensativo, e você mesmo vai filosofando as mensagens da história. Justamente porque é um final aberto. Então, o problema do Digital Circus não é que ele termina um final aberto, é que ele começa a introduzir conceitos e ele não vai ter tempo de finalizar todos esses conceitos. Então, você começa o episódio com o Klinger falando que eles são scams. E me desculpa, eu juro, antes de ir, eu vou falar uma coisa aqui. Quando eu segui no episódio 8, eu virei para um amigo meu e eu falei, vai acontecer isso. Eles vão ser scans, o Jax vai abstrair, no episódio final vai mostrar o passado do Jax, vai terminar com uma cena da Pomni ou da galera inteira assistindo a vida deles sendo seguida, e eu falei, vai mostrar tipo ela vendo na webcam da TV, a Pomni real colocando os óculos, tirando e indo embora. Mas continuar a vida, assim, mostrando que eles saíram dali. E no final vai terminar na mesma cena do primeiro episódio, na cena do final do primeiro episódio, no almoço lá deles comendo. E foi exatamente o que aconteceu. Então, quando o Klinger, eu juro pra vocês, a teoria Soma, a Soma Theory, eu tava tipo, não, eu espero que não seja, porque ela é realista demais, é a que mais faz sentido, porque não tem como eles estarem presos há tanto tempo assim no circo, sem comer, sem beber água, um corpo não aguentaria ficar tanto tempo quanto aquele, mas eu preferia que fosse um conceito mais idiota, eu preferia que fosse um conceito até mais burro, até pior, porque o conceito do Soma Theory é simplesmente o lugar mais comum, e eu tinha certeza que é o que a Gyuzi iria fazer, porque a Gyuzi escreve de maneira realista. Então, o episódio 9 começa, o Klinger fala que eles são scams, e você não tem tempo pra trabalhar isso dos personagens. E isso é bizarro, os personagens escutam isso, eles choram por 2 minutos, e de novo, a Gyuzi não escreve clímax pra história dela, é uma história assim, isso é de propósito, tá? Isso é obviamente de propósito, é obviamente uma escolha estilística dela. Mas como a Gyuzi não escreve clímax pra história dela, os personagens só falam, então a gente é tudo que sobrou. E aí a Pomni ignora o Jax, que vai falar com ela e não fala, e aí ela ignora ele, e eu vi muita gente falando, nossa, isso tava tão fora de personagem pra ela. E o meu maior problema com essa cena é que vem a Pomni narradora, do nada,
fala uma frase que não precisava e depois vai embora e nunca mais aparece, e é algo que nunca aconteceu antes e nunca acontece depois nesse mesmo episódio. Eu preferia simplesmente que não tivesse a Pomni narradora, porque, não, ela não agiu fora de personagem. A Gilze escreve de maneira realista, as pessoas erram, ela tava com mais coisa na cabeça. Mas, eventualmente você tem o Jax se abstrair. Também vi pessoas reclamando que, nossa, nem mostrou ele. Não precisa mostrar. Eu também acho que é mais potente desse jeito. Simplesmente cortar pra ele já abstraído e a reação dos personagens é descobrir isso. Mas aí, na minha opinião, começa o problema. Esse é o último episódio. E esse último episódio é pra trabalhar o Jax, é pra trabalhar o Kinger, que morreu no último episódio e ele só volta sem nenhuma explicação. E ok, eu não precisava de uma explicação, mas também, tipo, eles nem... A Gilze nem deixa, tipo, nem fala, pode ser que isso tenha acontecido. Não, ele só volta e tá bom, tudo bem. Eventualmente isso se torna um episódio do Jax. E o meu maior problema com esse episódio... Eu gosto do arco do Jax, eu gosto do flashback, eu gosto da cena. Eu só acho que isso deveria estar no episódio 9 pra no episódio 10 eles focarem muito mais na questão do Klinger, na questão de reconstruir o circo. O último episódio, na teoria, era pra ser uma conclusão da história, onde cada personagem tem o seu momento de brilhar, mas a Gilde decidiu fazer o último episódio focado no Jax. E eu tenho muitos problemas com o personagem do Jax em si. A Gilze, ela confirmou que o Jax é trans. Veja o vídeo passado. Eu sou não binário. Se você me acompanha desde o primeiro vídeo, você sabe que eu já fui uma mulher trans. E uma coisa que eu tenho que falar não é assim que se faz subtexto. Não... Eu realmente me dá problemas. A Gilze, ela mostra, ela desenha, literalmente, em vez dela colocar no subtexto que o Jax pode ser trans, o Jax tem uma leitura trans do personagem dele, a Gilze não, ela literalmente esfrega isso na nossa cara. É um subtexto que tá tão claro na história, tá tão gritante na história, que eu simplesmente preferia que fosse trazido por texto direto. E a Gilze vai lá e desenha o Jax tomando estrogênio. Vai lá e desenha o Jax. E por sinal, esse desenho que ela fez me irrita profundamente, porque ela essencialmente confirma que a abstração é suicídio. E é um conceito tão pior se ele for só apenas suicídio, porque a ideia da abstração ser você se perder, você parar de se reconhecer, parar de se ver ali, e a ponto de você deixar de se tornar, porque não tem uma pessoa, ali não é uma pessoa, é uma cópia. Então quando a cópia para de se ver como ela se tornar alguma coisa diferente, é um conceito tão mais interessante do que, é só uma demonstração de suicídio. É só mostra pra história ficar mais pesada. E ainda, não, a Pomni e a Rabbit provavelmente foderiam. Não, o Jax é trans. Traz por texto isso. Traz por texto o Jax se confrontar com essa questão, falar abertamente disso, joga isso na cara do personagem, vê o que isso faria com ele. Mas não, ela prefere ficar jogando na nossa cara disso, porque chega ao ponto de ser um subtexto tão na cara, a ponto de não ser subtexto, mas também não levar pra nenhum lugar. Não leva pra nenhum lugar, não faz o personagem debater sobre isso, não faz o personagem conversar sobre isso, não faz o personagem quebrar. Não tem nada de interessante com o Jax ser trans, além do subtexto. E, sendo bem sincero com vocês que estão escutando aqui, eu como pessoa LGBT, eu não tenho problema nenhum o Jax ser trans, eu não tenho, mas deixa isso no texto, ou se for pra deixar no subtexto, esteja mais sutil sobre isso. Eu conheço autores que usam subtexto e todos eles são covardes. A maneira que você usa o subtexto não é deixando tão claro que qualquer... E principalmente depois chegar nas suas redes sociais e falar qual é a resposta. A questão é, você
a sutileza, um subtexto tem que deixar pro autor, pro leitor também ter habilidade sobre a história, também ter também agir com o papel de escritor e ter cada leitura diferente e ter possíveis leituras, mesmo que não sejam claras. Você quer uma história que tem um subtexto de três enorme? Final Fantasy VII. O Cloud, literalmente, toda a história do Cloud é sobre aceitação de quem ele é, do que ele não é e de identidade. E o Cloud tem sim um subtexto LGBT muito forte, na minha opinião, mas é uma leitura minha do personagem. Do mesmo jeito que eu também tenho uma leitura do Hellboy, que o Hellboy pra mim representa um homem trans. Aí quando você pega o subtexto e deixa ele tão na cara, e não faz nada com aquilo, não ativamente fala sobre o tema de alguma maneira ativa, de alguma maneira interessante, pra mim simplesmente me tirou muito da história. Enquanto os personagens estão chorando, no único momento realmente climático que a Guildworks escreveu, no único momento de drama que a Guildworks realmente escreveu, eu tô simplesmente puto porque a Guildworks prefere ficar caladinha e prefere fazer a história dela pior por absolutamente nada. A gente tá em 2026. Falar que um personagem é trans e colocar isso na história pode ser maneiro. No meu vídeo passado mesmo eu falo, não precisa ter necessariamente um arco grande na história sobre isso, é só fala que o personagem é. Eu acho que seria mais interessante isso do que ficar com medo, parece covardia e tira muito da potência do Jax isso, porque o Jax, se fosse mais deixado no subliminar, se fosse mais deixado no subtexto, se fosse mais sutil, se a história tivesse mais sutileza, o Jax poderia ser extremamente potente para outras pessoas, para muitas outras pessoas. Esse cara que é um babaca, mas que também fizeram ruim com ele, e ele usa do trauma dele como escudo para agir como babaca pelos outros, porque o maior medo dele é ser frágil, é ser uma pessoa frágil, é se mostrar como alguém que tem fragilidade. E eu conheço pessoas assim. Novamente, a Guilda tá puxando dela, a Guilda tá puxando de amigos próximos, a Guilda escreve de maneira realista, e o Jax é um personagem que parece pessoas, e até inclusive você, parece todo leitor. Mas ao mesmo tempo, quando você fala, não, mas o Jax é trans, você tira toda essa questão, pelo menos pra mim, eu senti isso, é claro. Você tira toda essa questão mais temática do personagem, que poderia ser muito potente para outras pessoas, e a pessoa vai simplesmente assistir aquilo e falar, eu não sou trans, então eu não me represento nesse personagem. Porque a história fica mais pobre. Esse é o fato. A história simplesmente se torna mais pobre com o fato da Guild nem trazer pro texto e nem ser sutil. Por exemplo, outro exemplo que eu posso dar sem ser Final Fantasy VII, é bizarro que eu pulsei Final Fantasy VII 2 vezes. Os temas principais de Kamen Rider Build não é só o uso da ciência, mas se você perceber, toda a série usa a correlação de conexões e relacionamentos. Esse é o único Kamen Rider onde a gente tem dois protagonistas e a amizade entre eles, o romance, a amizade entre eles é o foco principal, no quanto que eles se confiam entre eles e são amigos. O poder do protagonista é criar uma relação entre duas energias, o clima de Guerra Fria, exatamente para puxar a questão política, de política e pessoa, relação de inimigos, de estados. É bizarro como o vilão da série é um personagem extremamente próximo do personagem. Então você tem todo um tema de relação que é sutil na história, mas que é o tema principal dela. E os temas secundários, que é o uso da ciência, o uso de armas, ficam mais claros e se tornam melhores por causa do tema principal, que é sutil. Então vamos tentar analisar o personagem do Jax desse jeito. A sutileza do Jax ser trans é
tão na cara, tão na cara, tão na cara, que é impossível você ter uma outra leitura do personagem. Então, uma história sobre a fragilidade, sobre um homem que tem medo, sobre a pessoa que tem medo de mostrar fragilidade, de mostrar fraqueza, de um cara que tem tamanho medo de se mostrar como fraqueza, que o simples ato de mostrar fraqueza o machuca. O simples fato dele falar pra Ribbit o que aconteceu com ele o machuca, e ele usa isso pra machucar os outros, porque pra ele não importa, pra ele as pessoas poderiam ignorar a existência dele. Ele não gosta de si mesmo porque ele é trans. Você perde toda a temática do personagem, você perde toda a questão do personagem para deixar o subtexto tão na cara, mas também não utilizar isso de alguma forma no texto para ficar interessante. Na minha opinião, a Gyuzu foi covarde. A partir daí você tem a parte que eu gosto da história. Toda a parte do Kane com o Abel real, com bolha, é muito interessante, por mais de novo, conceitos que deveriam ser explorados e não são explorados porque é o último episódio. Então o Kane só manda o Abel embora e prende ele em uma caça aleatória. E é isso. A história acaba. E a história acaba com, de novo, sendo exatamente do jeito que eu achei que ia acabar, com eles vendo a vida deles que se seguiram e os personagens agora com a mesma cena do primeiro episódio, só que agora eles estão gostando de estar lá, só que agora eles estão vivendo, eles se amam, né? E eu tenho probleminhas com esse final, mais do que parece mais um final de temporada do que um final de história. Parece muito um final de temporada, principalmente porque se você for parar pra pensar, nada dura pra sempre, e uma hora, imagina, primeiro que entra pessoas novas no circo, vamos lá, a cada 2-3 anos. Então, eventualmente vai entrar alguma pessoa nova que vai dar problema de novo, eventualmente todo mundo, e depois de 50 anos, o que vai acontecer? De 60 anos, o que vai acontecer? Como que eles vão abstrair? Eventualmente vai todo mundo abstrair, inclusive o Kane vai inventar alguma maneira de abstrair. Ok, é muito do final aberto de que, o que vai acontecer no final da história. Só que o final aberto que fizeram no The Amazing Digital Circus parece, de novo, um final de temporada. Eles apresentaram conceitos e eles estão apresentando tanto conceito que parece, porra, nossa, cadê o próximo episódio para começar a trabalhar um pouco desses conceitos? E não, eles só apresentam um monte de conceito e vão embora. E o que é bom nesse final é o que tem de bom em toda a série. É a escrita de personagem, é o diálogo, é a questão meta, que desde o início de Amazing Digital Circus sempre foi incrivelmente metalinguístico. Então a escrita de personagem é muito boa, a Ragatha com a Pomini é muito bom, por mais de eu ter meus problemas, o Jax é um ótimo personagem, e mesmo eu irritado de como com a questão do subtexto e a questão temática do personagem, ele ainda é um bom personagem, ele ainda me fez chorar, me fez me emocionar. Então tudo que tem ele e a Ribbit foram muito bons, foram extremamente interessantes, foi algo interessante de se ver, é uma cena bonita, a animação é linda. Eu acho que esse é, em questão de animação, o meu episódio favorito, que mais faz coisa interessante, com a escolha de como mostrar os personagens, de como aquela câmera vai ver os personagens, e pra mim, isso é a coisa mais importante de uma história audiovisual, até mais importante que o próprio roteiro. Então, foi um final que eu achei bom, mas que eu tive problemas. E 30 minutos de áudio, esse vai ter pouco corte. E eu acho que no final foi isso que eu achei de The Amazing Digital Circus. Eu achei um ótimo desenho de 9 episódios. Ele tem seus problemas, mas ele é um desenho muito bom. E mesmo com esse final meio capenga, é um desenho bom. E o final também não é tão ruim. O final tem coisas muito legais, tem momentos muito legais nele, mas no geral eu diria que não terminou com um saldo positivo. É um desenho muito bom que tem um final qualquer coisa. Mas até aí você vai assistir Yu Yu Hakusho
e vai ter um final muito, muito pior, e nem por causa disso o Yu Yu Hakusho deixa de ser tão incrível quanto é. Dito isso, que você tenha uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Veja outros vídeos do meu canal, porque eu sei que esse vídeo vai ficar popular, porque eu tô falando de The Amazing Digital Circus, que o episódio 9 lançou há 2 dias e tem 48 milhões de visualização. Então eu sei que esse vídeo no meu canal vai ser muito visto. Vejam outros vídeos do meu canal, que você tenha uma ótima tarde, uma ótima noite e tchau, tchau.